Fala galera, professor Anderson Magalhães na área para mais uma questão do Sebrasp, galera. Então tá aí a questão bem estruturada para você. Mantendo-se a correção gramatical e os sentidos do texto, a expressão com a qual, no final do quarto período do segundo parágrafo, essa expressão com a qual, lá no final do quarto período do segundo parágrafo, poderia ser substituída por... Então, tá ali as alternativas, né? Vamos voltar, então, no texto para vermos qual é o quarto período do segundo parágrafo. Então, deixei o texto estruturado aqui para você. O primeiro parágrafo está aqui, não é necessário. E aí, o segundo parágrafo começa lá com a conjunção. Contudo, ó, começa aqui, ó. Contudo, ali inicia o segundo parágrafo. Pessoal, muito importante relembrar aí que cada ponto final vai delimitar um período. Então, a cada ponto final, eu conto um período, tudo bem? E lembrando que ele quer, na questão, o quarto período. O quarto período, deixa aí que é o segundo parágrafo, tudo bem? Então, se ele quer o quarto período, eu vou marcar o primeiro ponto final, é o primeiro período. Depois do segundo ponto final, segundo período. Terceiro ponto final, terceiro período, tudo bem? E após esse ponto final, eu inicio o quarto período. Vamos ali, vamos deixar isso bem estruturado para você, ó. Contudo, a memória não deve ser predominante na pessoa. Opa, tem um ponto final ali, então eu encerrei o primeiro período. Aqui, ó, eu encerrei o primeiro período. Agora, inicio o segundo período. Iniciando o segundo período, eu tenho lá, ó, a memória é, com frequência, a mãe da tradição. Ponto final, encerrei o segundo período. Ora, então estou iniciando o terceiro período. Ó. Ora, se é bom ter uma tradição, também é bom superar essa tradição para inventar um novo modo de vida. Ponto final. Então, eu encerrei o terceiro período e agora eu vou começar o quarto período. Esse próximo período agora, ele é o quarto período e vai até o ponto final. Ó. Quarto período, ó. Quem considera que o presente não tem valor e que somente o passado deve nos interessar, é, em certo sentido, uma pessoa a quem faltam duas dimensões e com a qual não se pode contar. Ponto final, encerrando o quarto período. Então, esse período aí, ó, que está todo ele sublinhado, é o quarto período, beleza? Tranquilo? Então, para encontrar o período, você precisa estar safo aí com os pontos finais. Tranquilo? O que ele quer saber, então, é a expressão com a qual. Cadê essa expressão com a qual? Tá aqui, ó. Essa é a expressão com a qual. Eu vou pintar de outra corzinha ela. Porque os finais de cada período já estão marcados em verde. Então, eu vou marcar a expressão com a qual de azul para ficar diferente, ó. Com a qual. Ele quer saber essa expressão com a qual. Eu posso substituir por qual das alternativas? Letra A, junto da qual. Letra B, para com quem. Letra C, pela qual. Letra D, junto a quem. Ou letra E, com quem. Pessoal, então o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma regência, então a regência de um verbo pede uma preposição, e eu tenho um pronome relativo. Então aqui eu tenho dois assuntos interligados, regência verbal e pronome relativo. E quando esses dois assuntos estão interligados, você tem que saber, você tem que lembrar de uma regra muito básica e uma regra geral da regência com os pronomes relativos. Pessoal, da regência verbal com os pronomes relativos. Sempre, pessoal, que o verbo pede uma preposição. Olha só, quando o verbo pede a preposição, quando a regência do verbo pede a preposição, essa preposição ela se desloca para antes do pronome relativo. E qual é o verbo ali? Qual é o verbo que está pedindo preposição, pessoal? É o verbo contar. Olha aqui, ó. Uma pessoa a quem faltam duas dimensões e com a qual não se pode contar.
Se eu conto com alguém, né? No sentido de confiar. Então, eu conto com alguém. Então, esse verbo contar, ele pede a preposição com, porque quem conta com alguém. Então, essa preposição solicitada pelo verbo contar, ela vai para antes, tá? Para antes do pronome relativo. Então, esse pronome relativo que vai para antes do verbo, troquei. É essa preposição que vai para antes do pronome relativo, tá? Essa preposição é a preposição com, porque quem conta com alguém. Então ali eu já sei que eu tenho que ter a preposição com, mais um pronome relativo. Que pronome relativo será esse, galera? Pessoal, pode ser, como está no texto, o pronome relativo a qual, né? Com a qual, pode ser a qual, porque é a pessoa, né? A pessoa com a qual. A pessoa está no feminino, então a pessoa com a qual. Tudo bem? Poderia ser o qual, as quais, os quais. Porém, eu também posso usar ali o pronome relativo quem. Porque o pronome relativo quem é um pronome relativo que se refere a pessoas. Sempre relativo a pessoas. Então, eu posso utilizar ali o pronome relativo quem, porque o pronome relativo quem, ele se refere a pessoas. Então, deixa eu marcar aqui, ó. Pronome relativo quem, vamos lá, refere-se a pessoas. Tudo bem? Então tá aí. Então eu posso ter então essa expressão, pessoal. Então eu posso ter isso. Suas dimensões e com quem não se pode contar, tudo bem? Então uma pessoa a quem faltam 2 dimensões e com quem não se pode contar. E aí com isso o gabarito da questão é a letra E. Então, o com, porque o verbo contar, quem conta com alguém. E o quem, é o quem aqui, ó. É o quem, porque esse pronome relativo quem refere-se a pessoas. Beleza, galera? Então, eu sou o professor Anderson Magalhães e nós estamos juntos, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau. Fui!